Boa noite a todos, a paz do Senhor. Como já de costume, Romanos, hoje, pela graça de Deus, no capítulo 2, que é uma continuação direta do que foi trabalhado na semana passada. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos e depois nós continuamos a leitura. Então, Romanos 2, do versículo 1 até o 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Só até aqui, vamos orar. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com a Tua graça, ó Deus, com a Tua misericórdia, e revela-nos, ó Pai, mais um pouco da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, pois a Tua palavra é viva e vida para nós, Senhor. Que a Tua palavra nos coloque verdadeiramente no centro, Senhor, no centro da Tua vontade, e nos direcione para o centro de todas as coisas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmão, pode se assentar? Na semana passada, nós vimos o início, né, dessa carta, na exposição do nosso pastor. E como bem falado, Paulo, ele traz aqui uma narrativa quase que como uma pregação, né? Se fosse nos dias de hoje, seria um perfeito áudio de WhatsApp. Porque a forma com que ele trata é como se estivesse falando a um público e alguém estivesse ali anotando. Então, se o público deveria estar no capítulo passado dando glória a Deus, aleluia, quando Paulo falava dos terríveis pagãos, dos horríveis gentios e dos seus tão terríveis pecados, Paulo chega para esse mesmo público e fala: portanto, você, ou seja, o judeu, o leitor principal da sua carta, que julga os outros, é indesculpável. Aqui é aquela quebra de clímax, porque o judeu já estava com certeza dando glória a Deus e aleluia, porque não há, desde as histórias antigas, um povo talvez mais crítico do que o povo judeu. Eles criticavam e julgavam a si mesmos, e criticavam e julgavam os outros. Porém, quando a gente vai ver, e a Bíblia é fantástica, óbvio, primeiramente por nos apresentar quem é o nosso Deus, a sua vontade, os seus caminhos, mas também porque a Bíblia não esconde os erros do povo de Deus, mas ao contrário, muitas das vezes o expõe, justamente para servir de exemplo do que não fazer. E nós sabemos que todo o Velho Testamento e até mesmo a vida de Jesus já mostra. O povo judeu, dificilmente, em poucas eras, era exemplo para alguém, infelizmente. Embora fossem um povo de Deus, constantemente viviam. Isso eu não estou falando, claro, das pessoas. Sabemos que os grandes homens de Deus todos vieram desse povo, e as grandes mulheres também. Estou falando da nação como um todo. Né? Dificilmente tinha períodos onde ficavam muito tempo sem fazer algo errado. E esse mesmo povo, que tão arduamente critica, ataca e julga os outros, agora nesse capítulo vai se ver como alvo da exposição de Paulo sobre aquilo que nós já trabalhamos na semana passada, que é a apresentação do que a gente pode chamar de depravação total. Que é o quê? É um termo teológico. Não significa, depravação total não significa que o ser humano seja depravado ao extremo como um demônio, embora alguns sejam. O termo vai dizer o quê? Que a depravação, ou seja, o pecado, depravação, pecado, é a destruição do padrão moral que Deus estabeleceu. Ela alcança a humanidade totalmente, ou seja, em sua totalidade. Então, com exceção de Cristo Jesus, todos pecaram, todos mesmo, inclusive o povo de Deus.
e são carentes da graça do Senhor. Total também nas nossas vidas, porque embora não sejamos tão cruéis e tão maus aos olhos humanos, o pecado atingiu cada partezinha da nossa vida, cada detalhe, cada aspecto da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida em que nós possamos bater no peito e dizer, nessa área eu sou perfeito. Porque até mesmo o melhor dos pais, o pecado entra e vai desvirtuar em algum ponto. O melhor dos trabalhadores, o pecado vai entrar e vai desvirtuar em algum ponto. Não há nenhuma área das nossas vidas em que nós possamos dizer, essa área é perfeita. Então a depravação total alcança toda a humanidade e alcança também a minha vida na totalidade, porque toda a minha vida, toda ela, foi atingida e manchada pelo pecado. Então, nessa carta, onde Paulo vai apresentar para nós um estudo teológico fantástico, ele já começa trazendo o que é o pecado e quem foi atingido pelo pecado. Porque na visão do judeu, e isso nós vemos desde a antiguidade, o judeu sabe o que é pecado, o judeu entende, ele sabe que há um Deus juiz que vai julgar a todos, porém o judeu sempre se viu como uma classe superior ou uma classe distinta no que tange ao julgamento de Deus. Então, sempre que o judeu fala do julgamento de Deus, dificilmente ele vai se incluir no julgamento, simplesmente porque ele é judeu. Ele é descendente de Abraão, ele é herdeiro das promessas de Deus, então, por mais que ele caminhe em caminhos totalmente contrários à palavra de Deus, por mais que ele caminhe em caminhos totalmente pecaminosos, ele dificilmente vai se ver como pecador. E por isso nós vemos que lá no Velho Testamento, os profetas que apontavam para o pecado geralmente eram assassinados ou sofriam. Porque o judeu não se vê pecador. Para ele, pecador é aquele que não é judeu. Esse é pecador. Porém, o que Paulo vai trazer aqui é, se você sendo judeu faz as mesmas coisas que o não-judeu, qual é a diferença? E é nisso que Paulo vai bater agora. Vamos continuar? Versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, bondade de Deus aqui, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aqui Paulo está fazendo, por isso está entre aspas, está fazendo referência a prováveis 2 versículos, que podem ser o Salmo 62, versículo 12, ou Provérbios 24, também, curiosamente, versículo 12, que simboliza a totalidade do povo. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Versículo 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiramente para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Versículo 11, frisem esse versículo. Pois em Deus não há parcialidade, ou em Deus não há acepção. Geralmente a gente usa esse versículo e ele é aplicado em outros textos nesse sentido, mas não nesse agora. Quando a gente fala que Deus não faz acepção de pessoas, é sempre no sentido de aceitação, né? Deus não faz acepção de pessoas, ele aceita todo tipo de pessoa. E é verdade, Deus aceita todo tipo de pessoa. Mas nesse contexto é que Deus não faz acepção na questão do julgamento. Para com Deus não há parcialidade, ou seja, ele julgará todos baseados na mesma lei, sem exceção. Não há
separação de classes na visão de Deus. Não há o menos pecador e o mais pecador. Não há o povo que, ele peca, mas tadinho. E aquele que, pecador. Não. Para com todos. E Paulo joga o judeu bem na frente, né? Primeiro para o judeu. Por que primeiro para o judeu? O judeu foi o primeiro a receber a lei do Senhor. O judeu foi o primeiro a ter o conhecimento sobre quem é Deus. Sobre a quem mais foi dado, mais será cobrado. E se nós formos trazer para os dias de hoje, quem é o povo de Deus hoje? A igreja. O juízo começa por quem, então? Então, quanto mais graça nós temos, mais responsabilidade vem acompanhada com ela. E o judeu não entendia isso. É por isso que Paulo vai dizer que eles não valorizam, versículo 4, eles desprezam, ou seja, eles não valorizam as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus. Por que eles não valorizam a bondade, a paciência e a tolerância de Deus? Porque quando eles olham para a bondade, paciência e tolerância de Deus, eles não olham no sentido de que isso traga para eles arrependimento, mas eles olham com um olhar irresponsável. Se Deus é paciente, se Deus é tolerante, se Deus é bom, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é bom e Ele vai me perdoar, Ele me entende, Ele é tolerante, Ele sabe que eu sou assim. E nós sabemos que esse argumento é antigo, não é mais usado, né? Nem ninguém pensa assim nos dias de hoje, quisera fosse. Mas nós sabemos que o coração humano é assim desde o povo judeu e até os dias de hoje também. Nós olhamos para a bondade de Deus e, infelizmente, sem querer, a desprezamos. Porque quando eu olho para a bondade de Deus e acho que essa bondade me dá liberdade para viver como eu quero, eu estou desprezando a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus foi derramada sobre mim, não para que eu continuasse o meu modo errado de vida, mas para que eu olhasse para a bondade de Deus, olhasse para a tolerância de Deus, olhasse para o amor de Deus e refletisse no meu íntimo: eu não posso mais viver dessa forma que eu estou vivendo, eu não posso desprezar o amor que Deus derramou sobre mim. Mas infelizmente nós olhamos da forma errada. Nós achamos que a bondade de Deus é liberdade para pecar, o que não é. O amor de Deus precisa nos constranger ao ponto de não pecarmos mais, ou de buscarmos não pecar, justamente porque Ele nos ama. Para honrar esse amor, para honrar essa fidelidade, para honrar essa tolerância, eu preciso lutar contra o pecado, valorizando a riqueza do amor de Deus na minha vida. O judeu não valoriza essa riqueza, né? O judeu, como todo o povo, sabe? Tem pessoas, haviam homens e mulheres judeus que valorizavam, estou falando como um povo em geral. Ele atrai para si um débito de ira e de culpa. Então ele vai acumulando, né? Gastar no cartão de crédito é ótimo até que a conta chegue. Na vida espiritual não é diferente. Às vezes nós acreditamos que, por aparentemente não vermos nenhum juízo momentâneo, acreditamos que nada vai acontecer. Mas a conta só está aumentando, só está aumentando, só está aumentando, e vai chegar o dia que ela será cobrada, e não vai ser pelo SPC, vai ser pelo juiz de toda a terra. Então, o que Paulo está dizendo é o quê? Vocês estão acumulando contra vocês ira, achando que Deus está perdoando os seus débitos só porque vocês são judeus, mas ao contrário, Ele está só anotando cada um deles, e vocês estão aumentando cada vez mais a sua conta de pecados com o Senhor. As consequências do pecado são para todos, sem exceção. Então, se eu peco, eu mereço a morte. Então, a consequência do pecado vem para todos, para judeu e para gentios. Então, qual é a diferença, irmãos, entre o judeu e o gentio? Se o judeu não é um povo especial, um povo que foi separado por Deus, um povo que foi chamado por Deus, e Paulo aqui está dizendo que esse povo vai partilhar do mesmo juízo do que os outros povos pagãos. Então, qual é a diferença? É exatamente nisso que Paulo quer bater. Paulo quer mostrar que a diferença não vem da natureza carnal, a diferença não vem da identificação pessoal.
A única forma de escapar desse juízo é através da graça misericordiosa de Cristo Jesus. E todos precisam dessa graça. Primeiro o judeu, depois o gentio. Todos, sem exceção. Então, trazendo um pouquinho, pegando um pouquinho para nós agora. Nós vamos pegar nós como povo de Deus. Nós não podemos trazer para o nosso coração esse pensamento que o povo judeu tinha. Eu sou crente, eu sou da igreja, eu demonstro um modo de vida religioso, eu tenho o meu linguajar crente, eu tenho a minha forma de vestir crente, então Deus entende os meus pecados. Não. Eu preciso constantemente olhar para esse amor de Deus e ser levado ao arrependimento, arrependendo-me dos meus pecados e clamando que Jesus Cristo pague essa dívida que eu tenho, porque eu não posso pagá-la. Eu não tenho condições de quitar essa dívida que o pecado trouxe para mim com Deus. Por isso o sacrifício de Cristo Jesus é perfeito, porque ele, sendo homem, não pecou, cumpriu perfeitamente a lei e pode pagar a minha dívida diante de Deus. E louvado seja Deus que ele teve misericórdia de pagar, porque eu jamais conseguiria. Versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos, de fato. Mas quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Quando a Bíblia aqui está falando homens, tanto no primeiro texto como agora, está se referindo à humanidade. Né? Quando fala homens, está falando geral, humanidade, homens e mulheres, falando a humanidade como um todo. Aqui Paulo, ele já tinha tocado na ferida, mas agora ele vai aprofundar mais ainda. Porque não somente ele equiparou o judeu ao gentio, mas agora ele vai dizer que tem gentio que se comporta melhor do que o judeu. Imaginem que absurdo eu chegar aqui diante de vocês e dizer que tem gente que não é crente e se comporta melhor que muito crente. Que absurdo seria essa verdade? Mas é uma verdade que infelizmente acontece. Paulo está mostrando o quê? Não são os atos de justiça que garantem a santidade. Por quê? Porque há pessoas que não creem em Deus, mas que naturalmente, sem querer, agem mais corretamente do que aqueles que creem. E o que são esses? Eu vou trazer aqui um dado para você, isso é bom para que você anote. A Lei de Introdução às Normas de Direito, que foi criada em 2010, é a Lei 2.376, artigo 3, vai dizer: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, no Código Brasileiro, se você cometer um crime, mesmo que você não faça ideia que aquilo era crime, você é culpado diante da lei, ou pelo menos deveria ser, porque a gente sabe que não funciona muito bem assim. Mas deveria ser assim. Então, ninguém poderia ter a desculpa de dizer, olha, eu não sabia que era crime... Vou pegar um absurdo aí, qualquer coisa a pessoa fala, não imagino que era crime urinar na rua. E aí a autoridade vai dizer, problema seu, e você vai pagar por isso. Ou pelo menos deveria ser, se fosse seguir a Constituição. Mas Deus é tão imensamente maravilhoso e misericordioso que Ele está dizendo que, diferente da lei dos homens, Ele não julgará o ser humano por base numa lei que Ele não conhece. Então Ele está dizendo que aqueles que têm a lei, ou seja, o povo judeu, ou agora os crentes, a igreja que está começando a aprender a lei do Senhor, os gentios, eles serão julgados pela palavra. Mas aquele que não é, aquele que não crê, aquele que não faz ideia da existência dela, será julgado pela sua própria consciência. Por quê? Porque os padrões morais ainda existem na humanidade. Como assim?
O Código de Hammurabi, que é um dos códigos mais antigos da humanidade, a ser escrito, pelo menos, ele vai trazer algumas coisas que, para nós, vai vir anos depois na lei mosaica. Ele fala contra o adultério, que não pode adulterar, a gente sabe realmente que não pode. Ele vai falar contra o roubo, contra a invasão de propriedade. O ser humano ainda tem essas pequenas noções de justiça dentro de si, porque um dia foi imagem perfeita de Deus. Hoje nós somos uma imagem distorcida. Mas ainda há em nós esses requisitos do caráter do Senhor. Como assim? O amor de um pai para um filho. A pessoa não precisa ser crente para saber que um pai não pode abusar dos seus filhos. Não precisa ser crente. Há esse código moral que serão raras as culturas onde não vai haver. E se não houver esse em específico, haverá outros. Por quê? É natural. O ser humano tem ainda essa noção do que é certo e do que é errado. Ele finge não saber. A gente finge não saber, mas no fundo sabe. Tem coisas que você não precisa ser crente para saber que é errado. E mesmo sendo crente, faz. Mas o não crente, às vezes, não faz. Porque ele olha e fala, isso está errado. Isso daí é contra a lei. Isso daí é desonesto. Eu não vou fazer. Mas esse ato de justiça não pode salvá-lo. Da mesma forma como o meu ato de justiça sendo crente também não irá me salvar. O que Paulo está trazendo aqui é que o judeu vai ser julgado mediante a lei. O ímpio, o transgressor, o pecador, vai ser julgado segundo a sua consciência. Mas nem a lei e nem a consciência são capazes de trazer salvação. Porque eu, como povo de Deus, eu peco porque eu não consigo cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Mas o ímpio também não consegue cumprir o padrão moral que ele tem na sua própria consciência. Porque o pai ímpio sabe que mentir é errado e ensina para o seu filho, mas ele mesmo mente. Então, o pecado, ele não consegue ser vencido com as nossas obras. Os meus atos de justiça, eu sendo povo de Deus, ou eu sendo pecador, sendo ímpio, sendo perdido, como nós gostamos de chamar, não serão capazes de conquistar para nós salvação. Então, olha aquela pessoa maravilhosa, que é honesta, que é trabalhadora, aquele pai de família exemplar, que cuida dos seus filhos, que traz a provisão, aquele homem amoroso, gentil, carinhoso. Ele não crê em Cristo Jesus, ele não tem Cristo Jesus. Os seus atos de justiça vão salvar ele? Não, não vão salvá-lo. E não pense você que isso é injustiça, não. Porque nós sabemos que essa é a mais perfeita justiça. Porque eu posso ser um marido muito bom para Stephanie, mas se eu fizer um mal a qualquer outra pessoa, eu vou ser julgado pelo mal que eu fiz com aquela pessoa. Se eu cometo um crime, eu serei julgado por esse crime, não pelos meus atos de justiça. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou um marido tão bom, eu sou um filho tão bom, mas você cometeu esse crime em específico, será julgado por esse crime. Qual é o crime que toda a humanidade cometeu contra Deus? Toda a humanidade pecou, sem exceção. E nós somos julgados pelos nossos pecados, independente dos nossos atos de justiça. E esses atos de justiça só acontecem porque o Espírito Santo de Deus derrama sobre toda a humanidade uma graça comum, que segura, freia a humanidade. Porque nós vimos no capítulo passado, quando Deus entrega a humanidade ao seu próprio coração, já era, o ser humano não tem mais padrão nenhum de moral, de ética, de nada. Não foi o que a gente leu no capítulo passado? Qual foi o juízo de Deus? Ele entregou o ser humano ao seu próprio coração. Então, se a gente olha aquele que não crê em Deus, mas ele é justo, ele é honesto, por que ele é justo, por que ele é honesto? Porque a graça de Deus trabalha nele. Talvez não no sentido salvífico, mas Deus segura ele para que ele não ultrapasse os limites. Quando Deus larga de mão, aí a gente vê os horrores que nós muitas das vezes vemos e que cada vez mais se repetem, que foi tratado no capítulo passado. É Deus entregando o ser humano às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. E curioso que parece que a sociedade hoje está assim, né? Até os padrões morais que ninguém precisava ser crente para saber, hoje parece que ninguém mais sabe. Nem o judeu, nem o gentio. Nem o crente e nem aquele que não é. Os padrões morais estão completamente perdidos. É um dos sinais do juízo de Deus. É Deus entregando. Quer fazer, faz. E isso é terrível. Isso é terrível. Juízo de Deus.
é Deus entregar o ser humano a si mesmo. Porque nós não podemos governar nem sequer a nossa própria vida. Porque o pecado é tão terrível que ele destrói as nossas vidas ao ponto das pessoas não saberem mais nem qual é o seu próprio sexo. De tão destrutivo que é o pecado. E que vai indo de geração em geração e parece que vai ficando cada vez pior. O Senhor talvez falando quer fazer, faz. Juízo de Deus. A ausência da graça do Senhor. É isso que Paulo está trazendo para o judeu. Você, por ter a lei, não é superior àquele que não tem. Você, por ter a lei, não pode, de forma alguma, achar que esses seus atos de justiça garantem para você salvação. Porque tem gentio, tem quem não é povo de Deus, que se comporta melhor que você. E imagina o leitor ouvindo isso. Porque foi o que Paulo acabou de dizer. Que adianta você ter a lei e não cumprir, e aquele que não tem a lei está cumprindo mesmo sem saber? É isso que Paulo está dizendo. Naturalmente, as pessoas, pela sua própria consciência, estão se comportando melhor que o povo de Deus. E aí? Como é que a gente vai fazer? Por isso, Paulo está reduzindo todo mundo aqui a nada. Está colocando todo mundo no mesmo balanço. E ele vai continuar, não vai parar não. Versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que prega contra, você que diz, perdão, que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Agora veio para arrebentar mesmo. Isso aqui é uma cajadada terrível. E olha que o texto é para o judeu, mas está doendo em mim. Porque não tem para onde fugirmos. O povo de Deus pode julgar os outros? Não. O povo de Deus pode apresentar a verdade mediante a palavra, mas não pode de forma alguma se considerar melhor, porque em alguma coisa nós também escorregamos e vamos continuar escorregando. E talvez possamos encontrar, e pasmem, isso é uma verdade, e nós precisamos ser realistas. Talvez um dia eu vá encontrar, não deveria, mas talvez vá, encontrar um ímpio, um pecador, alguém que não crê em Deus, que é mais honesto e mais digno socialmente do que eu. Porque eu sou pecador, porque o pecado está entranhado em mim. E eu preciso aprender isso. O judeu, ele se baseia porque ele tem o conhecimento da lei. Mas Paulo está trazendo, de que adianta o conhecimento se na prática você não consegue cumpri-la com perfeição? E claro que Paulo não está trazendo aqui, nós já vimos nos versículos passados, uma liberdade para o pecado. Eu não consigo cumprir, então é isso mesmo, vou chutar o balde de maneira nenhuma. O que Paulo está dizendo é, nós, povo de Deus, não temos condições de levantar juízo sobre ninguém, porque nós também estamos debaixo da mesma sentença. Tudo de bom que nós temos não vem de nós, é graça de Cristo Jesus, que pode ser derramado daquele que nós tanto criticamos e tanto julgamos. O povo de Deus tem sido, de fato, diferente dos outros povos? A questão que Paulo está levantando aqui é que o povo judeu se orgulha de ser diferente dos outros povos, mas ele não pratica, na verdade, aquilo que ele julga ser a sua diferença. Porque se ele tem a lei, se ele é luz, se ele é doutrinador de crianças, se ele ensina os insensatos, por que então o comportamento dele é semelhante àquele que não tem?
E isso deve ser o alerta de nós como povo de Deus hoje. Será que o nosso modo de vida verdadeiramente reflete a transformação que Deus fez na nossa vida? Ou o nosso modo de vida é igual ou pior do que aqueles que ainda estão nas trevas? Por fim, como o povo de Deus leva os gentios a blasfemarem contra o Senhor? Nós não precisamos de muita coisa, a gente pode ver nos dias de hoje. Vai ver um crente na televisão, só vai para ser escarnecido e envergonhar o evangelho. Poucos são os que vão para fazer alguma coisa de útil. Vai um crente se meter num reality show. Vai um crente se meter para ir num programa desse. Vai um crente ali no seu bairro ter um padrão de vida errado. O mundo vai apontar e falar, essa aí que é a crente? Esse aí que é o crente? E aí vai vir a blasfêmia. Que blasfêmia seria essa? Esse negócio de igreja não vale de nada. Esse negócio de Jesus não vale de nada. Que Jesus é esse? Que a pessoa é pior que eu. Que Deus é esse? Que salvação é essa? Que mudança de vida é essa? Que essa pessoa tanto prega, se na prática eu sou mais honesto, eu sou mais gentil, eu sou mais carinhoso, eu sou mais misericordioso que esse que se diz crente. O nome de Deus está sendo blasfemado por causa de nós, povo de Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. E isso é duro de ouvir. Mas o povo de Israel precisa ouvir, porque durante todo o Velho Testamento nós vemos momentos onde reinos estrangeiros, onde povos estrangeiros blasfemam contra Deus por causa do povo. Porque o povo não tem fé, porque o povo pratica os mesmos atos de injustiça que eles, porque o povo comete os mesmos pecados que eles. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por culpa do povo de Deus. Isso precisa ser um alerta para o povo de Deus, para o judeu, para aquele que agora é gentil e está entrando no povo de Deus através da igreja de Cristo Jesus, e para nós hoje, igreja. Será que eu tenho sido luz para esse mundo, ou será que o mundo tem blasfemado o nome de Cristo Jesus por minha causa? Porque a minha vida não está demonstrando o poder de Deus. Demonstrar o poder de Deus não é somente através de milagres e maravilhas. Demonstrar o poder de Deus é eu ser mentiroso e deixar de ser mentiroso pelo poder de Deus. É eu ser corrupto e deixar de ser corrupto pelo poder de Deus. O mundo olha e fala, quando esse homem, quando essa mulher entrou na igreja, mudou a vida dele. Depois que ele entrou na igreja, a vida dessa pessoa melhorou. Não no sentido financeiro, mas porque agora é uma pessoa mais agradável, é uma pessoa mais amorosa, o casamento está restaurado, a vida financeira, não no sentido de dinheiro, mas no sentido de sempre viver enrolado, enrolar os outros, viver com dívida, viver pegando de um, pegando de outro. Isso não acontece mais. O mundo precisa ver o poder de Deus na nossa vida. Porque quando o mundo não vê o poder de Deus, ele blasfema contra o Deus que nós professamos, que trabalha na nossa vida, mas que na prática nós não demonstramos. Que trabalho é esse que Deus fez? Que obra é essa que Jesus fez? O mundo está sedento para ver, porque nós estamos anunciando as boas novas do Evangelho. Eu estou dizendo para aquele que não tem Cristo que ele precisa vir para a igreja, que ele precisa conhecer a Jesus, mas aí ele olha para a minha vida e fala, vou para a igreja desse cara por quê? O cara maltrata a mulher, o cara é mentiroso dali no bairro, o cara me deu um golpe financeiro, o cara vive enrolando, eu vou na igreja desse cara fazer o quê? O nome de Jesus é blasfemado por minha culpa, por minha causa. Vamos finalizar a leitura. Versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração,
pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Circuncisão, nós não precisamos explicar o que é, não é? Era o ato simbólico, feito por ordem do Senhor, era a marca do povo judeu, e todo homem, todo menino judeu, quando nascia, tinha que ter essa marca exterior. E eles se orgulhavam disso, tanto que Paulo quase foi morto, porque falaram que ele levou alguém que não era circuncidado dentro do templo. Então, eles valorizavam esse ato exterior. Mas agora Paulo vai falar, aquele que não é circuncidado está cumprindo a lei melhor que você que é. Como é que fica essa história? Não é aquilo que nós demonstramos exteriormente, os padrões estéticos que nós criamos, que nos fazem povo de Deus. Não é o meu modo de falar, eu falar que está tudo amarrado, que está tudo repreendido, eu dar sempre aleluia, glória a Deus, e eu sapatear, e eu dançar, e eu estar sempre dando aleluia, estar sempre no meu jeito crente. Não é eu demonstrar exteriormente esses padrões religiosos que me fazem povo de Deus. Não fazem. Então, de que adianta ter marcas exteriores de povo de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo falou. O homem não é contaminado por aquilo que entra, mas por aquilo que sai dele. Se o interior não estiver cheio da graça de Deus, não estiver contrito em arrependimento dos pecados e buscando a mudança de vida, o nosso exterior vai ser uma falsificação. E nós podemos até enganar a todos, mas foi falado aqui no final. O louvor, porém, não virá dos homens, mas de Deus. Por quê? Deus sonda os corações. Eu posso fingir ser um bom crente e enganar os crentes e enganar os ímpios, mas não conseguirei jamais enganar o Senhor. Então, de que vale eu externar uma aparência de crente, se no meu interior eu não sou crente? Não vale de nada. Devemos tomar cuidado com a religiosidade, os padrões religiosos que o povo de Deus adotou para si, porque o povo judeu se gabava sempre das suas diferenças. Eles guardavam o sábado, eles não comiam carne de porcos e de determinados animais, eles cumpriam as regras de vestimenta, eles cumpriam as regras de oração, eles se enchiam de religiosidade e achavam que a religiosidade salvaria-os dos seus pecados e por isso eles podiam fazer o que fosse, bastava guardar esses padrões de ritualidade. E hoje, infelizmente, nós estamos com o mesmo pensamento. Basta eu ter o meu padrão de religiosidade, basta eu vir à igreja, basta eu cantar louvores, basta eu ouvir a palavra e durante a semana eu vivo a minha vida do jeito que eu bem entender, mas não é esse o caminho do povo de Deus. O povo de Deus não deve externar algo falso, mas deve transbordar daquilo que está cheio o seu interior, que é da graça de Cristo Jesus. Por isso Paulo está falando que a circuncisão tem que ser interior. O que ele está dizendo? A marca do povo de Deus tem que ser o seu proceder, tem que ser aquilo do qual está cheio o seu coração, está cheia a sua mente, está cheia a sua alma. Paulo está dizendo, o que vocês externam não condiz com o que vocês praticam. Por isso, parem de somente externar uma circuncisão terrena, mas marquem os seus corações pelo Espírito Santo de Deus. E é somente o Espírito Santo de Deus quem pode fazer isso nos nossos corações. Versículo 29, ele de novo, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Eu não consigo mudar o meu coração, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Pelas minhas próprias forças, eu só consigo ser religioso. Eu consigo acordar cedo, ou deveria conseguir, no domingo para vir para a igreja. Eu consigo cantar louvores. Eu consigo sentar e ouvir a pregação.
mas eu não consigo mudar o meu próprio coração. E nem o pregador pode mudar o meu coração. E nem aquele que é mais próximo a mim, que eu sei que é servo de Deus, que é serva de Deus, que intercede por mim, essa pessoa também não pode mudar o meu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode mudar o meu viver. Somente o Espírito Santo de Deus. E qual é essa marca interior, irmãos? Qual é a marca interior que Paulo está falando? O que nós podemos resumir de tudo isso aqui? Arrependimento dos pecados. Arrependimento dos pecados. Onde Paulo está querendo chegar é nisso. O povo de Deus, o povo judeu precisa reconhecer que precisa se arrepender dos seus pecados. E a pergunta é, nós hoje como igreja, será que temos reconhecido todos os dias que precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Ou temos vivido padrões religiosos? Esse é o que Paulo está trazendo aqui, é o que o judeu tem, legalismo, achar que eu sou salvo pelo cumprimento de regras. Não é. Quando eu sou salvo, eu consigo cumprir as regras da maneira correta. Mas se eu não sou salvo, não é cumprindo as regras que eu vou conseguir a salvação. Porque eu nunca vou conseguir cumpri-las da forma perfeita. As 95 teses de Martinho Lutero começam com 4 teses. 95 teses são as que ele prega e o que é chamada de reforma protestante. Ele traz 95 coisas básicas que, naquela época, foram vistas como absurdo, mas que, à luz da Escritura, é algo básico e simples. Eu peguei só as 4 primeiras, para nós vermos como não está bem de acordo com o que nós falamos agora. Vou da primeira à quarta, eu vou ler direto, porque é curta. Ao dizer, fazei penitência, etc., aí ele vai citar Mateus 4,17, que é quando Jesus fala, arrependam-se de seus pecados. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Eu já vou explicar o que é penitência. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Agora ele já vai para a terceira. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior. Sim, a penitência interior seria nula se exatamente não produzisse toda a sorte de mortificação da carne. Por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada do reino dos céus. Por culpa desse desvio da Igreja Católica, a gente entende penitência realmente como aquilo que o padre dá, né? Pequei, seu padre. Aí ele vai trazer a penitência para mim. Fala, você tem que fazer não sei o quê para os seus pecados serem perdoados. Mas penitência não significa isso. Penitência é sinônimo de arrependimento. Então, o que Martinho Lutero trouxe nessas 4 primeiras teses que nós lemos? A penitência verdadeira não é o que nós, católicos, temos feito hoje, do sacerdote dar uma regrinha para a gente cumprir. A penitência verdadeira é o quê? É eu odiar a minha própria carne, ou seja, eu me arrepender dos meus pecados. Então, Paulo está trazendo o quê? O arrependimento não pode ser fabricado. O arrependimento não pode ser fabricado, nem comprado e nem conquistado por cumprimento de regras. Eu preciso de Cristo Jesus na minha vida. Preciso que o Espírito Santo de Deus me convença do pecado. E convencido do pecado, clamar, Cristo Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não menos que os que estão aí fora. Igual, pior, porque eu tenho a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, Cristo Jesus, meu Salvador. Que não sejamos arrogantes, nem religiosos, cumpridores de regras, como o povo de Deus estava naquele período. E como, infelizmente, persiste até hoje. Como a igreja era até a Reforma Protestante e como, infelizmente, ainda é até os dias de hoje. Nós precisamos entender que somos sim pecadores, fomos sim manchados pelo pecado e precisamos urgentemente, cada dia mais, de Cristo Jesus nas nossas vidas.
Só Cristo Jesus pode nos livrar da condenação do pecado. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Pai. Porque, ó Deus, é através da Tua palavra que nós reconhecemos, Senhor, que não somos tão bons quanto achamos que somos, Senhor. Que o nosso melhor, Senhor, diante de Ti são trapos de imundícia, ó Deus. Nada se pode aproveitar, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu perdão, Senhor. Precisamos verdadeiramente nos arrepender. E só conseguiremos isso se o Teu Espírito Santo nos despertar ao arrependimento, Senhor. Desperta a Tua igreja ao arrependimento, Senhor. Desperta a Tua igreja a voltar a Te buscar, ó Pai, clamando o perdão dos pecados, ó Deus, clamando a restauração, clamando a transformação, ó Deus, porque todos os dias o pecado nos mancha, Senhor. A nossa natureza constantemente milita contra o Espírito, ó Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. A Tua igreja precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, da falsa ilusão de acreditarmos, ó Deus, que estamos isentos, ó Pai, do juízo, porque nos identificamos como Teu povo. Mas, ó Deus, que justamente por nos identificarmos como Teu povo, reconheçamos cada vez mais os nossos pecados e confessemos diante de Ti, que é o nosso advogado fiel. A Ti, ó Deus, nós agradecemos, porque, Senhor, nada temos para Te oferecer, mas o Senhor pagou a nossa dívida, ó Deus. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor restaurou as nossas vidas e a condenação do pecado não virá mais sobre a igreja, porque o Senhor nos amou primeiro e nos salvou. Nós Te glorificamos e Te adoramos por isso, hoje e para todo sempre, no santo nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.